Olá! Trouxe novas questões para a gente conversar. E foram questões que foram colocadas para mim. Foram questões que foram questionadas. E eu também tenho essa questão. Por isso eu trouxe ela. É como lidar com os pais idosos, né? Nossos pais, nós estamos envelhecendo, os nossos pais estão envelhecendo. A gente, teoricamente, sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas na hora que acontece, ou quando a gente está ali naquele momento presente, a gente fica um pouco numa questão. E sofre, né? Sofre um pouco, porque são nossos pais, é a nossa origem. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que ela foi ativa a vida inteira e ela começa a se questionar e ela começa a dizer coisas às vezes nem com muito sentido, e você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, mas o que será que aconteceu? Então, como lidar com as pessoas, com os nossos pais, tios, mães, parentes em geral, que estão ficando mais velhos? Como que vocês fazem isso? Eu sei que uma das habilidades que a gente tem que ter bastante grande, primeiro, é paciência. E a gente tem que trabalhar a paciência. Ela é trabalhável, né? A gente tem que trabalhar isso, é uma competência, sei lá. Eu sei que a gente tem que ter paciência. Uma outra coisa que a gente deve ter, né? Que é muito bom se a gente tiver, é conseguir enxergar essas pessoas. Primeiro olhar um pouco para trás, né? E o que elas fizeram pela gente, como é que elas trataram da gente. Porque a gente chega uma hora também, a gente tá ficando mais velha, a gente fica também um pouco sem paciência. Então o primeiro trabalho é esse. E olhar para essas pessoas e lembrar que elas já viveram uma vida inteira. Como é que a gente pode trabalhar conosco para continuar dando carinho para essas pessoas? E agora mais ainda, porque elas entendem menos ainda de uma realidade tão rápida que a gente está vivendo. Essa tecnologia toda está invadindo a todo mundo. Então, existem alguns idosos que realmente conseguem trabalhar com computador e tal, mas não é a grande maioria. A grande maioria está lá estagnada, até porque antigamente estou falando há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, uma pessoa de 50 anos já era considerada uma pessoa velha. E hoje, uma pessoa de 50 anos ainda está muito ativa. Somos nós. Eu, por exemplo, estou na faixa dos 50. Eu estou ainda muito ativa. Antigamente já estava aposentada, já era uma pessoa que não estava muito fazendo, já era avó, já estava fazendo. Mudou, a vida mudou. E se mudou para a gente, se a gente tem algumas questões que a gente também não consegue entender, quando a gente fala das novas gerações, da nova forma das pessoas agirem, se comportarem, imagina para os idosos, como deve ser difícil para eles. Então é muito interessante que nós, filhos, né, sobrinhos, tenhamos paciência e que não leve para o pessoal. Aquela pessoa já viveu bastante. Está passando por uma realidade agora nova para ela, assim como nós. Mas a gente tem hoje mais facilidade de compreender isso e eles não. Essa é uma questão que invariavelmente me trazem. Como é que faço para lidar com os meus pais, meus tios idosos? O que eu tenho que fazer? Como você tem feito isso? O que você tem feito? Aí nós voltamos àquela história, voltamos a falar de comportamento. Né? Não são atitudes, eu levo lá, trago aqui, não. Porque eu também já tive questionamento de pessoas que foram obrigadas a deixar os pais, ou o pai, ou a mãe, em uma casa de repouso, porque a mãe precisava de cuidados que ela não poderia dar. Mas entrou numa confusão na cabeça dela de culpa. Puxa, como que eu vou deixar minha mãe lá? Ou meu pai? Puxa, ele deu tudo pra mim, fez tudo pra mim, mas será que eu tô fazendo uma ruindade? Será que isso tá sendo ruim? Será que eu tô sendo egoísta e não ficar com aquela pessoa? E aí começam aqueles questionamentos, que como será que eu lido com isso comigo? Como que será que eu lido com isso? Será que se eu colocar uma cuidadora eu tô sendo má?
uma pessoa porque não tô ali junto. Todas essas questões, né? Que eles são os mais velhos, eles têm algumas doenças e de vez em quando são internados. E aí, será que eu estou sendo egoísta de deixar a pessoa lá e eu não estou ficando? Ou eu quero ficar lá? Tá errado eu ficar? Eu não sei se tem certo ou se tem errado. O que vai ter é como funciona para você isso, como que isso está na sua cabeça. Como é que para você isso reflete? Isso que é importante. Como que fica isso para você? Não que os outros vão deixar de falar ou não, mas como fica para você isso. Pensa nisso. Se tiver alguma sugestão, coloca aí embaixo. E a gente fala mais sobre esse assunto depois na nossa roda de conversa. Ok? Até lá!